Olá, seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Hoje a gente abre a temporada 2013 de diálogos entre você e o Senado Federal. O nosso programa, como sempre, vem cheio de assuntos escolhidos por você. Os carros de som deveriam ser proibidos nas campanhas eleitorais? O que pode ser feito para que o Distrito Federal tenha mais centros de convivência para idosos? Existe uma regulamentação específica para as energias renováveis no Brasil? Como se fiscalizam as contratações de pessoas com deficiência física? Quais são os direitos dos idosos na compra de passagens aéreas? Pode haver punição para serviços de má qualidade prestados pelo governo federal? No Passeata Eletrônica, a gente confere o papel das redes sociais no trabalho da senadora Lídice da Mata. O Alô Senado está no ar. A gente abre o programa de hoje com a mensagem do Délio Kiritchenko, lá de Minas Gerais. Na opinião do Délio, campanha eleitoral deveria acontecer somente nas rádios e nas TVs, sem o incômodo dos carros de som. Ele também acha que a urna eletrônica deveria emitir um comprovante para o eleitor, indicando qual foi o candidato votado. O Délio quer saber a opinião dos senadores sobre essas questões. Délio, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Humberto Costa. Bem, Délio, em primeiro lugar, eu acho que a principal mudança que deveria acontecer no sistema eleitoral brasileiro seria o financiamento público das campanhas. Isso aí eliminaria uma importante fonte de corrupção e, ao mesmo tempo, daria condições de igualdade para todos que participassem. Sou favorável também que tudo que possa reduzir os custos de campanha possa ser implementado. Então, não vejo problema em se eliminar a utilização de carros de som. Obviamente que dentro de um modelo de financiamento público. Sobre a emissão de um comprovante após a votação, isso na verdade criaria a quebra do sigilo do ato de votar. Portanto, eu creio que não é uma boa ideia. Eu queria saber do senador se ele tem algum projeto para nós da terceira idade no Riacho Fundo 1. Nós estamos lá sem assistência, nós estamos precisando de um CCI, para a gente ter nossa própria estabilidade, igual os outros CCI das outras cidades satélites, que eles têm o salão deles, tem cozinha, tem de tudo, para eles fazerem um movimento, uma ajuda financeira, que eu agora que estou com esse projeto para frente, com a ajuda do pessoal da administração, mas não é tudo. Eu preciso de uma ajuda de uma pessoa mais forte junto com a gente lá. Olha, Terezinha, eu sei da necessidade do Riacho Fundo, até porque eu sou um frequentador desses centros comunitários da terceira idade e é importante que você procure um deputado distrital para que ele possa apresentar uma emenda, por exemplo, no orçamento do Distrito Federal que permita a construção de um centro de convivência do idoso, que é da maior importância para que os idosos possam desenvolver as suas atividades recreativas, algumas atividades laborais, enfim, as atividades que são importantes na vida da melhor idade. Existe alguma regulamentação específica no Brasil para as energias renováveis como a solar e a eólica? Geradas pelo sol e pela força dos ventos, respectivamente, elas são consideradas fontes de energia não poluentes. Quem quer saber mais sobre esse assunto é o Haroldo Oséias de Almeida, da cidade de Chão Grande, em Pernambuco. E quem responde é o senador Eduardo Braga. Tanto a energia, Haroldo, eólica quanto a energia solar estão em expansão no Brasil. Eu diria até que a energia eólica está numa expansão muito mais acelerada do que a energia solar, em que pese nós estejamos também andando na energia solar. A tecnologia da energia eólica avançou mais no Brasil e no mundo, porque ela tem tido uma relação custo-benefício mais positiva para um país que tem um litoral do tamanho do nosso e com ventos da forma que o nosso tem. De outro lado, nós somos um país tropical, que também temos incidência de raios solares e capacidade e potencial para a utilização da energia solar. São dois modelos de energia que, sem dúvida nenhuma, respeitado os seus limites, etc., terão importância na forma modal da integração de geração de energia elétrica no Brasil.
Lá da cidade pernambucana de Custódia, o Alô Senado recebe a mensagem do Juliano Oliveira. Ele faz um elogio ao programa citando Rui Barbosa, um dos maiores intelectuais da nossa história. Rui Barbosa dizia que a imprensa é a vista da nação. Por ela, a nação acompanha o que lhe passa, enxerga o que lhe mal fazem e vela pelo que lhe interessa. O Juliano conta que para ele o Alô Senado funciona como óculos de longo alcance, ajudando a entender melhor os caminhos do Brasil. Juliano, a equipe do Alô Senado agradece a sua mensagem e lembra que a interatividade fortalece essa visão de longo alcance e aproxima os brasileiros dos seus representantes. Aqui no Alô Senado, a gente continua a conversar com os senadores sobre as mídias interativas. Hoje a gente vai conhecer a visão da senadora Lídice da Mata sobre a importância das redes sociais no trabalho dos parlamentares. É claro que hoje em dia é uma importância muito grande, porque através disso nós alcançamos uma grande parte do nosso eleitorado. Não só do eleitorado, de pessoas que mesmo não sendo nossos eleitores, mas discutem tema. Podem acompanhar o nosso trabalho aqui no Senado, no Parlamento em geral, podem indicar sua posição. E uso também como instrumento de debate. Eu tenho algumas comunidades que debatem temas específicos de que trato no meu mandato. Comunidades que debatem o turismo, que debatem o Código Penal, que debatem a luta para criar uma rede de proteção à criança e à adolescência. Então, nós também nos utilizamos dessas redes sociais para a mobilização em torno dessas bandeiras quando há alguma ameaça. Consideramos necessário uma mobilização de opinião pública na defesa dessas proposições. Então, sem dúvida nenhuma, um instrumento extremamente rico de participação direta da população, né, de atuação que visa a radicalização democrática da nossa relação com o eleitor, com o cidadão, porque permite essa relação direta. Atualmente existe uma lei a respeito de contratação de deficientes físicos na empresa. Existe alguma fiscalização para exigir esse tipo de contratação das empresas? Sim, Mônica, eu quero saudar você e o povo do Rio de Janeiro. O Ministério do Trabalho analisa a RAIS, analisa os dados de pessoal das empresas, nesse caso, empresas com mais de 100 empregados, e, a partir daí, ela passa a examinar se é cumprida a regra. Qual é o problema? É que, na verdade, são muitas as empresas no Brasil. Por isso, eu acho que funciona mesmo exatamente a participação social. Se no seu município, se na sua cidade, você tem informação de alguma empresa com mais de 100 empregados e que não cumpre, eu acho que vale a pena encaminhar ao Ministério do Trabalho. É ele quem faz a fiscalização. Os idosos têm direito a passagens aéreas gratuitas ou esse direito não passa de um projeto de lei aguardando votação? Essa é a pergunta da Deise Gonçalves do Nascimento, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Com a palavra, o senador Paulo Paim. Deise, infelizmente, ainda é um projeto de lei a ser votado na Câmara. Nós aqui no Senado discutimos amplamente esse tema com os idosos, com os aposentados e pensionistas, mas não foi votado ainda em última instância para ir para a presidência da República. Infelizmente, ainda é só um projeto de lei. Os serviços oferecidos à população pelo governo federal, como os Correios e o Sistema Único de Saúde, são passíveis de punição quando deixam de ser prestados? O Targino Merlo, da cidade paulista de Roseira, cita 2 exemplos. A greve dos Correios em 2012 e a dificuldade em ser atendido pelo 136, que é o telefone do SUS. Ele quer saber dos senadores se o governo pode ser punido por não atender a população de forma satisfatória. A resposta fica por conta do senador Mozarildo Cavalcante. Obviamente que o governo é responsável por esses serviços que são prestados ao público. Notadamente o SUS, que cuida da saúde, mas também os Correios, que tem muitas vezes a ver com inúmeros interesses da população. E que, como tanto um quanto o outro são órgãos governamentais, o governo pode sim ser responsabilizado. Eu aconselho que ele inicialmente procure o PROCON
ou mesmo o Ministério Público para poder realmente, se ele se sente lesado, prejudicado, que ele realmente age. O governo não pode estar acima do cidadão. Pelo contrário, o governo é para servir ao cidadão. A Constituição diz, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então, se os órgãos são públicos, até mesmo órgãos privados que prestam serviços coletivos, estão sujeitos à legislação. Então, eu acho que você tem que reclamar, ir à luta e não deixar passar em branco isso. E o Alô Senado vai ficando por aqui. Continue ligado na gente e não deixe de mandar as suas mensagens. Assim você participa diretamente das discussões que acontecem aqui no Congresso Nacional. Por telefone é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. Pela internet você pode mandar o seu vídeo pelo www.senado.leg.br/alôsenado ou enviar a sua mensagem escrita pelo www.senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!